Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Virgínia e estou aqui para mais uma videoaula nossa para encerrarmos o nosso conteúdo de sistema digestório, ok? Esse conteúdo começou há 2 sextas-feiras atrás. Na sexta-feira passada nós tivemos a aula integrada, né, com a professora Cris e a professora Chayenne, e hoje nós vamos terminar esse conteúdo, tá? Faltava sobre o sistema digestório, nós falarmos, né, nós abordarmos os órgãos acessórios, né, que fazem parte desse sistema, auxiliando nos processos de digestão. Então, nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre o sistema digestório, né, que é o sistema que é responsável pelo processo de digestão de tudo que nós ingerimos, né. A digestão começa pela boca, né? A gente já falou isso nas outras aulas. Nós vamos ter envolvido nesse sistema a boca, né? Que é o ósseo, né? O orifício de entrada, né? Desse alimento ou desse líquido. Na boca nós vamos ter a língua, né? Não vamos ter os dentes, né? Os 32 dentes no adulto, né? Os dentes que nós temos os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Né? Cada um deles vai ter uma função específica. Né? Incisivos, eles têm o objetivo de cortar o alimento. Os caninos, de rasgar, né? O dente do vampiro, perdão. Os pré-molares, ele tem o objetivo de esmagar e moer o alimento. E os molares, de triturar, né? Que são mais lá no fundo da região da boca. A parte de cima da boca é chamada de palato duro, né? Ao fundo do palato duro a gente vai ter a úvula, comumente, né, popularmente conhecida como campainha. Ao final da úvula nós vamos ter já a faringe, a região da orofaringe, tá? E descendo nós vamos ter começando a estrutura da laringe e na sequência já o esôfago, né? O esôfago é o canal que faz a ligação então da região da faringe, ali da região da boca, até o estômago, tá? Nós vamos ter o estômago, né, que nós já falamos sobre ele, que é um órgão oco, formato de bolsa, né, e a partir do estômago começa a digestão química, né. Tem presença também da digestão química na boca, mas efetivamente falando, ela vai ocorrer a partir do estômago, né. Na sequência nós vamos ter os órgãos, o intestino delgado e depois o intestino grosso. Associados, então, a essas estruturas, vamos ter o fígado e o pâncreas, né, os 2 órgãos acessórios. Hoje nós vamos falar especificamente do fígado e do pâncreas. Então, o fígado ele é uma glândula, né, presente em todos os humanos, que tem uma dupla atividade, tá? Então, ele vai ter uma função endócrina e exógena. Endócrina está relacionada ao sangue e exógena está relacionada ao intestino, né? Na verdade, relacionada ao sistema digestório, que vai ser secretado, quando eu falo exógeno, é que ele produz uma estrutura, um líquido, né, que vai ser secretado, um produto, que vai ser secretado dentro do intestino delgado, especificamente no duodeno, tá? Então, ainda mais que a gente vê o duodeno é a primeira porção do intestino delgado, como nós já vimos nas aulas anteriores, conhecido também como intestino fixo, tá? O fígado ele fica localizado na região abdominal, tá? Mais do lado direito do nosso corpo, bem abaixo do diafragma. Então, acima desse diafragma é um músculo, né? Que vai estar dividindo o tórax do abdômen. Acima do diafragma eu vou ter os pulmões, direito e esquerdo, e o coração mais ao centro, né? Levemente à esquerda. Abaixo desse diafragma a gente vai ter todos os órgãos, né? Chamados de vísceras abdominais. Então, bem encostado nesse diafragma, a gente vai ter o fígado, tá? Ele é um órgão, então, né, ou classificado como uma glândula, que tem o formato de trapézio e tem os ângulos arredondados, tá? O peso aproximado do nosso fígado é de 1,5 kg. E ele sempre vai ter uma coloração, o fígado saudável, a coloração marrom avermelhada, tá bom? Assemelha muito, gente, o fígado de boi, tá? Que nós consumimos tem pessoas que têm costume de consumir, né, de comer, parece muito com o fígado humano, tá? Nessa imagem, então, a gente consegue ver a localização dele no corpo humano, né, então ele vai ficar um pouquinho mais à esquerda, à direita do corpo. Atrás do fígado vai estar passando
a artéria aorta, tá? E ele vai ter a irrigação de sangue também das veias hepáticas, tá? Sempre que eu falo de hepato, eu estou falando de fígado, tá? Uma das doenças muito comuns do fígado é a hepatite, né? Então, a hepatite é doença do fígado. Então, tudo que tem o nome hepato na frente tem relação com o fígado. O fígado, então, é uma estrutura anexa ao sistema digestório que é formado por milhões de células, né, chamadas de hepatócritos, tá? Anatomicamente, ele é dividido em 4 lóbulos, né? O direito, que é o maior, a gente vai ter o esquerdo, o quadrado e o caudado. Aí na imagem eu tenho um desenho anatômico e a imagem do fígado humano à esquerda. O fígado, então, ele é importante no processo digestório porque ele vai produzir a bile, tá? E que é armazenada na vesícula biliar, que após vai ser secretada, né, enviada lá para o intestino, para a região do duodeno. A bile é fabricada, então, pelas células hepáticas, tá? E lançada pelos canais, né, que se ramificam até chegar lá no intestino delgado, tá? Ele tem um trajeto específico que vai fazer, né, a conexão do fígado, ou melhor, o fígado produz a bile, que é armazenada na bolsinha chamada vesícula biliar, que depois vai ter uma conexão com o intestino delgado, a porção chamada duodeno. A secreção da bile pelo fígado, a produção e a secreção da bile pelo fígado é contínua, tá? Dentro do canal hepático. Então, por isso que a bile ela tem função apenas de armazenar, tá? A vesícula biliar tem função apenas de armazenar. Então, a vesícula biliar, ela não produz a bile. Quem produz a bile é o fígado, tá? A vesícula biliar, ela apenas armazena. Então, a produção da bile pelo corpo, ela é contínua. Enquanto isso, a bile vai sendo armazenada dentro da vesícula biliar. Quando tiver necessidade, né, a gente se alimentar e tiver necessidade do auxílio, né, da bile para fazer digestão, principalmente de gorduras, então ela vai ser secretada dentro do duodeno, tá bom? Então, a vesícula biliar, né, ela é uma bolsinha que trabalha associada ao fígado, né? Ela tem uma válvula chamada de esfíncter de Ondini, tá? Que ela que vai controlar quando que a bile tem que descer para o duodeno. Então, essa descida do líquido biliar, ele não é contínuo, só é quando tem necessidade, tá? O que a bile faz? Então, a bile ela auxilia a misturar os alimentos, fazendo principalmente a emulsificação das gorduras, tá? O que vai auxiliar no processo de digestão. Além disso, ela também vai dar a cor das nossas fezes. Então, a pessoa que está saudável, as fezes vão ser mais marrom, uma coloração marrom, tá? Essa coloração marrom está relacionado com a bile, tá? Que é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e secretada no duodeno. Aqui eu tenho uma imagem anatômica, né, do fígado. Então, a gente consegue visualizar nessa imagem o lóbulo direito, que é a parte maior, tá? Nós conseguimos ver o lóbulo esquerdo, que é o menorzinho. Ao meio eu vou ter um ligamento falciforme e a região, né, onde tem a ligação da veia umbilical, tá? Conseguimos ver também o diafragma, que está logo acima, tá? E conseguimos ver também o fundinho, um pedacinho da vesícula biliar. Então, a vesícula biliar ela fica protegida, né, pelo lóbulo direito do fígado. Ela está mais central. Aqui numa outra imagem posterior, então aquela imagem a gente estava olhando anteriormente, pela frente. Agora olhando de trás esse fígado, nós conseguimos perceber, né, a vesícula biliar em si, né, as veias hepáticas e a veia porta, né? Conseguimos perceber a vascularização que passa dentro desse fígado, tá bom? Conseguimos ver também a veia cava, o começo da veia cava, né? Que vai desembocar lá em cima no átrio direito, tá bom? Conseguimos ver a região do lobo caudoso do fígado, que fica ali ao meio, tá bom? E conseguimos ver também, além de alguns ductos, né?
ducto cístico, ducto hepático, os ligamentos também, ligamentos coronários, tá bom? Então, conseguimos já localizar bastante coisa. O lóbulo quadrado também consegue visualizar. Nessa imagem, o que tem de importante para vocês verem, gente, vai ser o lóbulo caudoso, que está bem ao lado da veia hepática, que está superiormente, essa veia azul, e o lóbulo quadrado, que está ao lado da vesícula biliar, tá bom? Consegue dar um foco nesse redondinho que ele marca aqui, que é a porta do fígado, tá? A veia porta, que também é bem importante. E o pâncreas, tá? Então, o pâncreas também faz parte, também é uma glândula anexa, né, ao sistema digestório, tá? Nessa imagem aqui a gente consegue perceber que ela tem uma ligação com o duodeno também, tá? Ela fica próxima ao duodeno e ela também vai produzir um suco que vai ser excretado no duodeno. O pâncreas, então, também é uma glândula anexa ao sistema digestório que vai secretar seu líquido, né, dentro do duodeno. Ele é uma glândula volumosa e alongada, tá? Que fica um pouquinho mais profundamente dentro da nossa cavidade abdominal. Ela fica posterior ao estômago, atrás, tá? E do lado esquerdo. O baço vai estar encostado no pâncreas, normalmente, eles ficam lado a lado, tá? O baço está mais à esquerda. Sua posição é horizontal e ele tem aproximadamente 70 gramas, então é uma estrutura bem pequena, tá? Na imagem de cima, nós conseguimos ver então o estômago e o pâncreas abaixo desse estômago, tá? Ele fica abaixo e um pouquinho mais atrás, tá bom? Nós conseguimos ver a vesícula biliar, o ducto colédoco, tá? E o ducto pancreático, tá? Que vão então os ductos da vesícula que vai secretar a bile para dentro do duodeno é muito próximo ao ducto pancreático que depois vai se unir para secretar também dentro do duodeno. Ok? Como que é a divisão anatômica desse pâncreas? O pâncreas é dividido, gente, em 3 porções, tá? Da direita para a esquerda, a gente vai ter, primeiramente, a cabeça do pâncreas, o corpo, que é o meio, e a cauda, que é a parte lá da terminação dele, né? No meio da estrutura passa o ducto pancreático, que vai estar recolhendo, né, o suco pancreático que é produzido pelo pâncreas. A secreção desse suco pancreático obedece aos mecanismos muito parecidos com o da bile, sendo secretada apenas quando tem alimento no duodeno. Então, assim como a bile, né, ela não vai ser secretada sempre no duodeno quando a gente estiver em jejum. Ela só vai ser liberada quando tiver alimento dentro do duodeno, tá? Então, nosso corpo, ele que regula, né, nosso sistema nervoso, quando há necessidade desse líquido ser excretado. Só vai ser excretado na presença de alimento no duodeno. Então, depois que o alimento foi ingerido, passou pelo esôfago, entrou no estômago, sofreu mais uma parte do processo de digestão. Quando ele começa a sair do estômago, passa pelo esfíncter do piloro, começa a entrar no duodeno, aí começa a ser excretado o suco pancreático e a bile. Nessa imagem, o que nós conseguimos ver? Então, a gente consegue ver o pâncreas, né? O ducto pancreático de amarelo, né? O ducto biliar. Então, vocês percebem que o ducto pancreático e o ducto biliar eles se unem, né? Se unem para conseguir desembocar, então, dentro do duodeno, através da papila maior do duodeno, tá bom? Então, vai ser desembocado lá dentro desse duodeno. Conseguimos ver a cauda, o corpo, né, e a cabeça do pâncreas. Conseguimos ver também, o que mais? As outras estruturas, né, as estruturas do intestino. Aqui ele está focando um pouco nessa imagem, na questão do duodeno em si, das estruturas que tem no duodeno, tá, que agora não é nosso foco. Então, anatomicamente, qual que é a localização do pâncreas? Aqui a gente consegue ver melhor. Então, o fígado vai estar à direita, o pâncreas mais à esquerda, tá? Ao lado do pâncreas, nós vamos ter o órgão do baço, tá bom? E o estômago, ele aqui nessa imagem está atrás, mas na verdade ele fica à frente do pâncreas. Colocar ele atrás só para a gente visualizar o posicionamento, tá? Conseguimos ver na imagem da direita, quando a gente foca mais, né? As 3 estruturas, então, que compõem nosso pâncreas, cabeça, corpo e cauda. Conseguimos ver com melhor clareza o
ducto pancreático, né? E a junção com o ducto biliar, onde eles vão desembocar. Então, eles descem todos no mesmo local, ali no duodeno. O pâncreas, ele tem uma função dupla, como eu falei no início, né? A parte endócrina dele, gente, está relacionada à produção da insulina e do glucagon, tá? Que são hormônios, né, extremamente importantes, que vão trabalhar de forma primordial no nosso corpo para o nosso controle glicêmico, tá? Então, a segunda função dele é muito importante, tanto quanto a primeira, tá? Além do suco pancreático, que vai auxiliar também na digestão de gorduras, o pâncreas também produz o bicarbonato, tá? Que neutraliza a ação do suco gástrico quando esse bolo alimentar sai do estômago e começa a entrar ali no duodeno. Nessa imagem aqui nós conseguimos perceber quais são as diferenças dessas estruturas então, do funcionamento desse pâncreas. A insulina e o glucagon, eles vão ser produzidos, gente, nas ilhotas de Lagrange, ou ilhotas pancreáticas, tá? Então, são estruturas diferentes da onde são produzidas as enzimas digestivas. Então, as enzimas digestivas do pâncreas, elas são produzidas nas células glandulares exócrinas, tá? Então, apesar de fazerem parte do mesmo órgão, as funções do pâncreas se diferem, tá? São diferentes. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada, tá? A aula já foi dada. Se tiverem dúvida, podem me procurar. Agradeço e tchau, tchau.